Oi, 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 pessoinhas. Tudo bem com vocês? Ó, personagemzinho de anime para a gente poder colocar a nossa aula aí de revisão de classes de palavras. Nossa primeira aula de revisão de classes de palavras, ok? Tranquilo? Vamos lá? Galera, nessa primeira aula, a gente vai pegar as classes de palavras variáveis. Então, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, que são ali aquelas primeiras classes de palavras que a gente acaba utilizando muito nas categorias dos nomes, ok? Então, categorias de nomes aí que a gente tem. Em especial, lá no sujeito, lá nos objetos, agente da passiva. Por isso que a gente vai pegar essas classes aí primeiro, ok? Deixa eu só puxar o vídeo para cá, rapidinho. Gente, é muito estranho me ver como anime, olha. Gente, que coisa maluca. Vamos lá, então. Queridos, vamos pensar o que realmente é classe gramatical e por que ela está inserida na morfologia. A morfologia vai estudar morfemas, que a gente viu na última aula, revisão na última aula, os processos de formação, que também a gente viu aí na última semana, derivação e composição, e vai estudar também a classe gramatical de uma palavra e as flexões dela. Percebam que as flexões aqui são exatamente os morfemas flexionais de gênero, número, tá? Tempo, modo, são aquelas desinências também, ok? Nesse contexto, por exemplo, uma palavra pode ter, dentro de um discurso, significados diferentes e, consequentemente, classe gramatical diferente, dependendo do que está ao redor dela. Então, todo ser humano tem direito à vida. Aqui é uma prerrogativa legal. Então, é algo que está normatizado na lei. Seu vestido está direito. Aqui, característica de algo arrumado, acertado, certinho, vamos pensar assim. Então, dentro desse contexto, a gente pode perceber que em língua portuguesa, cada palavra vai ter ali inúmeros papéis. Assim, é como um papel de teatro mesmo. Sob o ponto de vista morfológico, vai ser a forma dela, como que ela foi construída, como que ela entra dentro de uma oração, dentro de uma frase, e o que está ao redor dela. Também sobre o ponto de vista semântico, que aí é o sentido dela dentro do discurso. E sobre o ponto de vista sintático, que é a posição dela dentro da oração. Qual a função que ela exerce dentro da oração, ok? Lá na morfologia, obviamente que o conjunto de palavras é o que a gente olha e começa a olhar assim e fala, eita, peraí, será que isso tem característica igual? Então, se tiver característica igual, estão ali inseridos na mesma classe gramatical, no mesmo grupinho, ok? Então, classe gramatical é um conjunto formado por todas as palavras que têm a mesma finalidade. Então, a classe gramatical de uma palavra não é fixa. Vai depender de quê? Das relações que ela estabelece com outras palavras, para construir um enunciado, construir um discurso. Tranquilo? Então, dependendo da situação, eu posso ter uma palavra que seja substantivo e não exercer a função de sujeito dentro de uma oração. E eu posso ter uma palavra que é um pseudo substantivo, mas que dentro daquela oração vai ser vai trazer uma ideia de adjetivo. Então, é importante pensar desse modo, ok? Queridos, para nossa aula de hoje, a gente vai pegar exatamente esse grupinho aqui: adjetivo, substantivo, artigo e numeral. Para a próxima aula de revisão, a gente vai pegar pronome, verbo, em especial. Pronome e verbo juntinhos aí. E depois a gente vai pegar conjunção, interjeição, advérbio e preposição, ok? A gente separou em 2 blocos. O primeiro bloco
das variáveis aí da aula de hoje. O segundo bloco é o das outras variáveis, que é verbo e pronome. E depois a gente pega as invariáveis aí, que aí foge um pouquinho desse bloquinho das variáveis. Quando a gente pensa em classe gramatical variável, é aquelas que vão ter flexões de gênero, de número, de modo, de tempo, tá? Então, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral vão flexionar alguns em gênero e outros em número, e no caso do verbo, vai flexionar em modo, tempo, número e pessoa, ok? As invariáveis significa que não tem flexão, elas são paradinhas, estáticas, ok? Então, são as conjunções, as preposições sem contração com artigo, bom, importante, ok? Advérbio e interjeição. Nesse primeiro grupinho, pensando nos substantivos, substantivo, gente, é uma classe gramatical mega importante em qualquer idioma. A gente já até falou isso várias vezes. Substantivo e verbo todo idioma tem. Porque substantivo vai nomear tudo que está ao redor. Seres, coisas, sentimentos, objetos, acontecimentos, lugares, ideologias, conceitos, ações, tudo. Tudo que a gente olha, a gente quer dar nome. E quando a gente não tem um nome, a gente chama de coisa. Aquela coisa, para a gente coisar tal coisa, então a gente fica coisando ou negociando a coisa. Então a gente tenta dar um jeito de nomear tudo que está ao nosso redor. E por que a gente tem necessidade de nomear, gente? Porque é a nossa forma de reconhecer, é a nossa forma de identificar, é a nossa forma de trazer identidade a algo. Isso é importante. Na classificação dos substantivos, nós temos comum e próprio. Qualquer substantivo com letra minúscula aí no dia a dia é comum. Os substantivos próprios são os que têm letra maiúscula, então nomes de lugares, nomes de pessoas, nomes de avenidas, nomes de conceitos ideológicos e tudo mais. Primitivo e derivado. Primitivo é aquela palavra primeira, e é a partir dela que a gente constrói as palavras derivadas. E aí pense nessas derivadas sendo pensar mesmo na derivação prefixal, sufixal e tudo mais. São palavras derivadas, ok? Simples e composto. Simples, um único radical. Composto, dois ou mais radicais. Então, as compostas aí são as palavras que são feitas por composição, que a gente acabou de ver recentemente aí, retomar, né, melhor dizendo. Concreto e abstrato. O abstrato é tudo que designa sentimento, tudo que designa emoção, conceitos também. E o concreto é tudo aquilo que designa matéria, algo com concretude, e elementos místicos religiosos. E os substantivos coletivos, que designam um conjunto de tipos de mesma espécie, conteúdos de mesma espécie, ok? Na flexão, a gente tem a flexão de gênero gramatical, feminino e masculino, de número, singular e plural, e de grau, aumentativo e diminutivo. Em relação ao gênero, gente, assim, aqui é um gênero gramatical, não é um gênero sob o ponto de vista sexual, é importante frisar isso. Em relação ao gênero, todos os substantivos em língua portuguesa têm uma classificação em gênero. Gênero masculino, gênero feminino, sob o ponto de vista gramatical, ok? Então, isso a grosso modo. Obviamente que a gente vai ter palavras aí nesse contexto que não vão variar em gênero, ok? Gato e gata varia em gênero, agora cadeira não tem cadeiro. Então, todas as palavras têm um gênero gramatical e algumas têm gênero, flexão de gênero, porque permite ter aí uma desinência, né, de flexão de gênero. Agora, as outras não, tem vogais aí temáticas, como é o caso, por exemplo, de cadeira. Cadeira, esse azinho no final é uma vogal temática. Diferente de aluna, porque eu tenho aluno, aí esse azinho no final é desinência de gênero. Sob o ponto de vista do número, singular e plural.
E aí, tanto de substantivos simples quanto de substantivos compostos, ok? Importante frisar isso. Singular e plural, a pluralidade vai depender do final da palavra, né? Da desinência da palavra. Palavras terminadas em U, a tendência a usar o S. Palavras terminadas em vogal, a tendência a usar o S. Agora, terminação em coração, cidadão, que são essas nasalizadas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Coração, corações, cidadão, cidadãos, mães, mãe, mães, mão, mãos. E aí fiquem espertos com palavras que terminam com R, como, por exemplo, fêmur, fêmures, ok? Palavras que terminam com L, lençol, lençóis. Então, a gente tem esse plural diferenciado em palavras com terminações distintas. Grau dos substantivos, a gente tem aumentativo e diminutivo. Aumentativo é a forma aumentada ou intensificada, ok? E diminutivo, diminuída ou atenuada. O aumentativo e o diminutivo, a gente pode trazer também aquela marcação de afetividade, ou ironia, ou pejorativo, sarcasmo. Então, é importante a gente pensar assim. Com relação ao artigo, gente, artigo é uma palavra que sempre está ali coladinha em um substantivo, seja para poder deixá-la generalizada, seja para poder especificá-la. Então, o artigo é BFF aí total de substantivo. E é por isso, galerinha, que é importante a gente ter noção dessa forma generalizada como artigo indefinido e da forma especificada como artigo definido. Os artigos definidos, o e a, e o artigo indefinido, e uns. E os seus respectivos aí femininos, tá? Vamos pensar assim. E é importante frisar aí, amores, fiquem atentos porque nós não temos um gênero neutro aí nessa história. O artigo nos ajuda a identificar também o gênero gramatical de uma determinada palavra. Por exemplo, a testemunha, o estigma, o ônibus, os ônibus. Então, eu só tenho aí, inclusive, a pluralidade, o artigo nos ajuda a identificar, tá? Em palavras terminadas com S, então a gente tem esse perrenguezinho. E o artigo não é uma classe de palavras com força semântica. Está muito mais para uma palavra gramatical, ou seja, a força semântica dela é contextualizada. A força semântica dela é o discurso que mostra. E tudo dela depende de quê? Do substantivo que está ao redor, porque o artigo vai concordar aí com o nosso substantivo, tanto em gênero quanto em número. Aqui na frasezinha, por exemplo, eu tenho um motorista que eu não sei explicar. Um carro dirigia por uma estrada. Não especifiquei nenhum desses. Como eu disse anteriormente dessas palavras, como a estrada, essa estrada que eu mencionei anteriormente, o motorista, esse motorista que dirigia nessa estrada que eu disse anteriormente, conduzia o carro que foi mencionado anteriormente aí também. Então, eu tenho uma relação aí totalmente vinculada à forma discursiva do texto. Então, totalmente designada a gênero e número, de acordo também com o meu substantivo. E aí, dentro desse contexto, galerinha, coloco para vocês aqui esse fragmento retirado da obra do Paz Cartameneceu. O artigo pode se contrair com uma preposição, por exemplo, aqui em pelas, é a preposição por mais as. Então, eu junto, tem uma contração e se transforma na preposição pelas. Aqui eu tenho um bem dado. Aqui o artigo evidencia o gênero masculino e o número no singular do substantivo bem. Nesse outro caso, eu tenho o mal como bem. Esse o aí definido está substantivando a minha palavra. Então, quero substantivar qualquer classe gramatical aí, eu jogo um artigo na frente. O viver é pleno, o amar é penoso. Então,
eu joguei um artigo, substantivei 2 verbos. Posso fazer isso com outras classes gramaticais também. Então, pegar, por exemplo, a Bela adormeceu nos braços do príncipe. Esse a Bela não é a Bela com letra maiúscula de substantivo próprio, mas é a Bela de beleza. Então, eu substantivei um adjetivo, ok? Geralmente, na relação morfossintática aí, entre substantivo, artigo e tudo mais, o artigo vai ser um adjunto adnominal de um substantivo. E o artigo pode aparecer tanto no sujeito, quanto no objeto, quanto no agente da passiva e tudo mais. Então, é importante frisar isso, ok? Então, o artigo funciona como adjunto adnominal de um substantivo. Em os estudantes, eu tenho o adjunto adnominal aos artigos os, caracterizando o meu sujeito estudantes. Conhecem as regras, eu tenho o as como meu adjunto adnominal, caracterizando, especificando as regras, que é o meu objeto direto. Com relação, gente, ao adjetivo, a gente tem aí uma segunda classe gramatical bem interessante, muito próxima do substantivo, perdão, muito próxima do substantivo aí, e que vai atribuir características a algum substantivo, a algum contexto. Essas características, gente, pode ser um estado físico, pode ser uma profissão, pode ser uma origem, né, ser uma nacionalidade, pode ser um modo de ver, um modo de viver, tá? Pode ser 1000 características, boas ou ruins, tá? Vamos deixar isso bem claro. E aí, nesse contexto, gente, os adjetivos têm uma tendência em língua portuguesa a se posicionar, a ter mudança semântica em relação à posição deles diante de um substantivo. Por exemplo, se o adjetivo vem depois do meu substantivo, a gente tem um sentido mais literal e especificado. Conheço uma moça pobre. Tem o sentido de quê? Conheço uma pobre moça. Será que é o mesmo sentido de uma moça pobre? No primeiro caso, uma moça pobre é uma moça sem recurso financeiro mesmo, ela não tem grana. No segundo caso, é uma pessoa sofrida, triste, uma pessoa que gera dó, ok? Que gera compaixão. Então, só a posição aí do adjetivo já muda totalmente o sentido da frase. Com relação à classificação dos adjetivos, quanto à forma, ele vai se dividir em simples e composto, então, um radical ou dois radicais, dois ou mais radicais, né? Então, aqui eu tenho um processo de composição também, primitivo ou derivado, e aí, de novo, mesmo padrão, primeiro, a primeira palavra e derivada a palavra que se originou da primitiva, então, processo de derivação aí. E também adjetivos pátrios, que são os que remetem à nacionalidade. Quanto ao gênero, eu vou ter uniforme, ou seja, uma única forma, como elegante, pode ser tanto para o feminino quanto para o masculino, e biforme, que aí eu vou ter uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Belo e bela, por exemplo. Locução adjetiva, galerinha. Locução adjetiva é sempre construída com preposição mais um substantivo, e essa locução vai exercer uma função de especificar, caracterizar algum substantivo. Então, por exemplo, estrada de ferro, esse de ferro está especificando, caracterizando a estrada. Então, vai ser uma locução adjetiva para a estrada, que poderia até ser substituída por estrada férrea, se eu quisesse. Luz do sol, esse do sol, galerinha, também caracteriza aí luz. E poderia até ser substituída por luz solar, ok? Então, esse do é a minha preposição, sol e ferro são os meus substantivos. E essas duas expressões aí coloridas nas nossas orações especificam outros substantivos, estrada e luz, respectivamente. Demais flexões aí dos adjetivos, de número, singular e plural, de grau, tá? Que a gente vai falar daqui a pouquinho,
que é bem interessante, grau comparativo e grau superlativo. Já não é a história do aumentativo e diminutivo aí, tá? Sobre os números dos adjetivos. Adjetivos simples vão concordar diretamente com o substantivo que referem. Essa é a regra geral, simples assim. Rapaz feliz, rapazes felizes. Aluno amável, alunas amáveis. É interessante pensar também nos adjetivos compostos. Então, blusa cor-de-rosa. Esse cor-de-rosa não vai variar. Se apareceu aquela expressão claramente ou subentendida que é cor de, não vai variar, ok? Agora, fiquem atentos aí a expressões que são locuções. Então, é importante frisar isso. No caso dos graus, gente, a gente tem o grau comparativo, que aí vai estabelecer comparação entre dois ou mais seres. Então, João é mais alto que Pedro. Eu tenho João e Pedro aí sendo comparados, e o que está sendo comparado é a altura entre eles. E aí eu vou ter um comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade. E também vou ter o superlativo, que aí eu ponho uma intensificação em um ser. A ideia não é comparar com outro ser específico, é intensificar um ser diante de todos, ok? Então, Maria é a mais bela de todas. Maria é a mais bela. Então, eu tenho um superlativo aí, superlativo de superioridade. Maria é a menos bela, superlativo de inferioridade, ok? Então é importante frisar isso. E aí eu posso ter também aquele que é o grau superlativo absoluto sintético, que aí vai vir com sufixo. Ela é belíssima, ok? E não com um intensificador como mais bela. Maria é belíssima. É um superlativo absoluto sintético. Tranquilo, meus amores? Eu espero que esteja tudo em paz aí. Para a gente fechar essa revisão aí da primeira parte, falemos do numeral. Numeral é uma das classes mais simples de palavras que nós temos aí. E o numeral vai trazer exatamente a noção de quantidade ou posição, né? Então, quantidade ou posição aí é de um determinado objeto. E galera, por exemplo, aqui a gente tem o artigo 5º da Constituição. Eu tenho o capítulo 1, artigo 5º, incisos, todos marcadinhos aqui, incisos de 1 a 5, nesse contexto. E aí, galera, com relação à classificação dos numerais, é importante a gente frisar que a gente tem os cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, ok? Nos cardinais, a gente tem aí exatamente aqueles que são os mais comuns. 1, 2, 3. Os ordinais são os que designam ordem, então primeiro, segundo, terceiro e em diante. Os multiplicativos que trazem a ideia de multiplicação, então duplo, triplo, quádruplo, ok? E os fracionários, os que trazem a ideia de divisão ou porcentagem, tá? Porcentagem é um fracionário. 1/5, 5% é um fracionário. No geral, gente, os numerais apresentam aí uma função própria, se desempenham na frase uma função própria para o substantivo, mas também podem designar para o adjetivo. E aí eles são determinados como substantivos assim. Então é importante frisar isso. E, ao mesmo tempo, galerinha, na morfossintaxe, os numerais exercem a função sintática de adjunto adnominal quando eles estiverem relacionados a um substantivo. Então, quando eu colocar as duas garotas saíram para a festa, esse duas está exercendo o quê? Uma quantidade para garotas. Então, não era somente uma garota, não eram 10 garotas, eram duas garotas. Então, eu tenho aí uma marcação que especifica, que traz aí uma referência a um substantivo. Então, adjunto adnominal aí nessa historinha. Exatamente como a gente tem aqui na oração. Os 3 estudantes receberam 2 livros para realizar o trabalho da escola.
3 é um adjunto adnominal de estudantes, e 2 livros é um adjunto adnominal, e 2 é adjunto adnominal de livros, ok? Morfologicamente, 3 e 2 é um numeral cardinal. Queridos, eu espero que tenha ficado tudo claro, que foi assim, retomada, revisão mesmo, mas caso haja qualquer dúvida, podem perguntar, sem nenhum problema, ok? Beijo grande no coração de vocês, uma boa semana, um bom fim de semana, e a gente se encontra na semana que vem, ok? Beijoquinhas!